Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus estejam com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco pela sua santa e poderosa palavra, que é poderosa para transformar realidades, que é poderosa para transformar corações. Eu creio muito nisso, irmão. E é por isso que eu venho aqui diariamente compartilhar com vocês um pedaço do pão que me foi dado, um partir do pão. Vamos embora, vamos para a nossa conversa? E o texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 9 do evangelista Lucas, a partir do verso 43, a parte B, apenas 44 e 45. Para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, diz o seguinte: enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: ouçam-me e lembrem-me do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. O medo é algo que muitas vezes o medo e a insegurança na nossa caminhada com Jesus, até mesmo de questionamentos com algumas coisas dele, vai nos acompanhar. Aqui, irmãos, o cenário é o seguinte: o Senhor Jesus tinha acabado de promover uma poderosa libertação do menino epilético, ou do menino, da criança lunática, como algumas versões da Bíblia traz, que é aquele pai que fala em Marcos capítulo 9, versículo 23, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que fazia aquele menino ter convulsões e ataques epiléticos, lançando ele no fogo, ora na água, e o sacudindo violentamente, fazendo ele se arrastar pelo chão. Aquele menino sofria uma enorme atividade, vamos dizer, espiritual, de possessão demoníaca, a qual ele perdia até mesmo os sentidos. É uma verdade que está relatada nas Escrituras. E o texto que eu comecei a ler relata justamente um momento depois, enquanto todos se maravilhavam com o quê? Justamente com o que Jesus tinha feito, irmão. Com o que o Jesus tinha acabado de executar, uma poderosa libertação. A palavra fala que todos se espantavam com a grandiosidade do poder de Deus. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes referente a esse texto, trazendo para a nossa vida, contemporalizando. Vamos lá? Fala, enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos seus discípulos. Irmãos, muitas pessoas têm vários tipos de dificuldades na caminhada, na jornada da fé. Alguns têm dificuldade de se manter constante, outros têm dificuldade de negar os prazeres carnais, outros têm dificuldade simplesmente de aceitar o chamado. Mas para mim, Alisson, e tem muito a ver com esse texto, para mim, aqui eu vou confessar algo pessoal para vocês, e é algo que nós vamos ser submetidos na caminhada da fé. É justamente o que Jesus estava passando aqui. Todos se maravilhavam com os seus feitos, mas ele mesmo ainda não tinha experimentado o milagre dele. Qual que é o milagre que aconteceria na vida dele? A ressurreição. Então, uma das coisas mais difíceis da caminhada da fé, meu irmão, é celebrar a cura e a vida enquanto sentimos dor e morte. Eu quero repetir. Uma das coisas mais difíceis da caminhada da fé é celebrar a cura enquanto nós sentimos dor. É celebrar a vida enquanto nós vemos a morte invadindo o nosso corpo e o nosso coração. E Jesus viveu isso, irmão. Viveu isso justamente nesse momento. Ele declara pela segunda vez. Esse é o momento da sua segunda predição. Momentos antes, ali no capítulo 9, no versículo 22, se eu não me engano, ele tinha falado para os discípulos. Subiram ao monte da transfiguração, desceram, curaram esse menino. E aqui novamente ele volta a falar justamente como um alerta aos discípulos. Olha, em Hebreus 12:1 fala, portanto, nós também, está falando de nós aqui, o autor, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço. E quem que eram as testemunhas, irmão? É aquelas que se maravilhavam com os feitos dele, com aquilo que ele estava, justamente carregando durante o processo dele aqui na terra.
O processo de Jesus também cresceu em sabedoria, graça e no favor de Deus, irmãos. Olha, e ele fala: deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Agora, de fato, Jesus, ele não desceu na terra, meu irmão, embora eu não tenho dificuldade com isso, mas Jesus não desceu. Essa não era o propósito principal dele, fazer milagres, curar os enfermos, expulsar os demônios. Não. A obra da cruz era verdadeiramente o porquê dele estar aqui na terra. Esse era o verdadeiro propósito. Jesus não veio à terra para realizar os milagres. Jesus veio na terra para morrer na cruz. Isso é uma verdade bíblica. Por isso o autor fala no versículo 2: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita de Deus Pai. A palavra está falando como que ele suportou a cruz, pela alegria que lhe fora proposta. E qual que era a alegria que lhe foi proposta? A salvação de muitos e também a transformação daqueles que andavam com ele. E logicamente o seu reinado, a qual Deus lhe daria toda a autoridade. Então o autor nos instrui justamente o quê? A fixar os olhos em Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Agora, preste atenção nas palavras de Jesus, já que nós temos que olhar para ele. Olha o que ele fala: ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. E quando ele fala de traição, ele fala justamente daquele que está perto, irmão. Quem trai, a traição ela nunca vem de longe. A traição ela sempre vem de quem está perto, de quem em algum determinado momento resolve por algum motivo, como no caso de Judas, no caso das 30 moedas de prata, que foi comprovadamente dinheiro, não mais se aliançar e acreditar em tudo que nós fizemos pela pessoa, e ela simplesmente nos trai. Ela decide, e é uma decisão. O futuro está no nosso livre-arbítrio e cada um decide como bem quer. Nós não podemos forçar, nem Deus força as pessoas a tomarem a decisão, irmão. Ele pode conduzir a pessoa num caminho para ela se decidir, assim como é o caso de Jonas, usando os ferrolhos e os aguilhões da circunstância. Mas Deus, na sua soberania, irmão, ele nos concedeu o livre-arbítrio, para que nós não viéssemos a ser como o robozão e tomássemos as nossas decisões. Então, a cruz é necessária para que a alegria seja completa. Toda vez que a palavra traz, meu irmão, uma palavra por meio do profeta, ela exibe, a mensagem ela exibe duas realidades, dois propósitos, vamos falar. O propósito que ela cumpre no profeta e para quem ela está sendo destinada, assim como era o caso dos vários profetas. E Jesus também se colocou no lugar dos profetas, num lugar de profeta. Jesus era de fato chamado profeta, ou seja, ele fala: o Pai me enviou. E quando o Pai envia um homem destinado a uma missão, o que ele está enviando? Uma mensagem por meio do profeta a um povo específico. Então a mensagem cumpre um propósito no profeta e a mensagem cumpre um propósito aos destinatários da mensagem, para que se conheça a vontade de Deus. Mas para que essa mensagem tenha efeito é necessário passar pela cruz. A cruz é necessária, irmão, para que a alegria seja completa. E todos nós fomos chamados para andar como o mestre andou. E ele está falando com os discípulos, quero lembrar: ouçam-no e lembrem-se. Então a mensagem aqui, eu creio que pode ser para os destinatários, mas tem muito mais a ver com aquela pessoa que foi chamada para ser discípulo, para refletir o amor do mestre, para exibir o amor do mestre, para levar o amor do mestre, um amor incondicional, um amor que nega a si mesmo, um amor que anula até as suas próprias vontades em prol de um bem maior. Essa é uma verdade da palavra. Em Mateus 16, 24 fala: quem quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo, vem e segue-me. E logicamente isso tem as recompensas, irmãos. Agora, nós passaremos pela cruz. E o que eu gosto, sabe, de pensar na cruz, porque
o Senhor Jesus, quando de fato ele estava pendurado na cruz, logo depois de carregar ela, e essa parte se refere justamente a isso, porque entregue em mãos humanas fala justamente de fazer aquilo que os humanos queriam fazer por ele, com ele temporariamente, que era justamente condená-lo à morte por coisas que ele nem fez. Então por isso fala mãos humanas. E ele falou pouco na cruz, irmãos, mas ele disse 7 frases, e essa revela algumas realidades de quem resolveu tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Vamos passar. A primeira frase que Jesus falou é: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E muitas pessoas, meus irmãos, pela cegueira dos seus pecados, porque ardem na fogueira da vaidade, dos seus desejos carnais, não percebem mesmo o que estão fazendo. Estão cegos, meus irmãos. E muitos ali muitos que estavam ao pé da cruz foram justamente essas pessoas a qual talvez o pai desse jovem estivesse ali, os paralíticos, muitos. A palavra fala que a multidão observava, e a multidão era justamente aqueles a qual Jesus tinha agido em favor deles aqui, concedendo algum milagre. E as pessoas, a multidão, ela não quer saber da cruz. A multidão normalmente ela só quer saber dos milagres, só das bênçãos de Deus. Então por isso ele fala: Pai, perdoa-lhes, o que eles não sabem o que fazem. Essa frase, ela revela o perdão que nós vamos precisar praticar, meu irmão, de verdadeiramente de ação, justamente enquanto estivermos caminhando rumo à cruz. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz sobre o perdão. Fala assim, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Então ele nos deu o exemplo na cruz, irmão. E aí nós precisamos compreender isso, que o perdão será necessário, porque muitas vezes o inimigo estará agindo através daquela pessoa e aquela pessoa nem perceberá a consequência da sua decisão, que está condenando, às vezes, um inocente. Bom, e qual que foi a segunda frase, Alisson? Ele fala assim: hoje ainda, falou para o ladrão na cruz, hoje ainda estará comigo no paraíso. E aqui fala justamente, meu irmão, dos 2 ladrões. E esse está falando do bom ladrão, como é considerado, né? Por que ele é bom? Porque ele se arrependeu, ele reconheceu, ele fala assim: esse homem não fez nada para merecer a morte. Nós, porém, estamos aqui porque merecemos. E ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando vier no teu reino. E quando nós reconhecemos e abrimos espaço para a mensagem, a salvação. Então, arrependimento e salvação. Marcos 1,15. E de fato, já chegou o tempo prometido. E Marcos fala no Evangelho 1,15: arrependei-vos e credes nas boas novas. E já chegou, meu irmão, o tempo prometido. Olha, a terceira frase justamente a qual Jesus fala para sua mãe e para João, ali aos pés da cruz, nos instantes finais. Ele fala: mulher, eis aqui o teu filho. E ele olha para o discípulo e fala assim: eis aqui a tua mãe. E o que o Senhor Jesus está falando, irmão, é que quando nós carregamos a nossa cruz, quando verdadeiramente nós passamos pelo processo que o sofrimento traz por meio da cruz, e entenda, irmão, a cruz ela é espiritual, a restauração de relacionamento e conexões, novas conexões. Por quê? O Jesus era o filho mais velho, ele se preocupava com a mãe dele. Sim, de fato ele se preocupava com a mãe dele estava ali na cruz, ali ia ficar viúva, já tinha perdido José, ia perder o filho mais velho, que era o sinal da bênção. E naquele momento ele olhou para o lado e falou assim: João é o único que ficou comigo até. E ele era o discípulo amado, ele é o que mais amou o mestre até o final. Então ele está entregando aquela responsabilidade de cuidar da mãe dele, não para nenhum dos irmãos dele de carne, mas sim para um homem que se manteve fiel com ele, que estava ali ao pé da cruz. Então, quando nós carregamos a nossa cruz, há restauração de relacionamento e há conexões a novos relacionamentos. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5, versículo 21, que retrata bem isso que eu estou querendo dizer para vocês. A palavra de Deus diz assim, por meio do apóstolo Paulo: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Pelo respeito que tem por Cristo. E era justamente ali o que estava acontecendo, irmão. Uma conexão
conexões de propósito, e a palavra fala que Maria acompanhou os apóstolos, os discípulos, ajudando no começo da igreja. Olha, a quarta frase é uma que revela a angústia da alma dele, fala, tenho sede. E a palavra fala que ele falou que estava com sede justamente para se cumprir as escrituras. É naquele momento que os soldados pegam a vara de sopo e com uma esponja na ponta e molham no vinagre, dá para ele beber. Ele queria beber a água, a alma dele tem sede. Na nossa caminhada da cruz, no nosso sofrimento, muitas vezes a nossa alma vai ficar angustiada, meu irmão, pela espera, pelo sofrimento, por tudo aquilo que está nos sendo imputado naquele momento, e nós teremos sede de alguma coisa. O Senhor Jesus logo falou, tenho sede, justamente por causa das escrituras que deviam se cumprir. Ele olhou para o lado, já tinha se cumprido tudo, e ele precisava dizer aquilo, porque aquela esponja foi molhada no vinagre. Aquela esponja, ela provavelmente significava justamente a vergonha que ele estava enfrentando, justamente da alegria que foi proposta. Por quê? Na antiga Israel, os banheiros eram públicos, e essa vara de sopa ela era usada justamente para limpar, meu irmão, ali logo depois de defecar. Então vai dando glória a Deus, irmão, pelo papel higiênico. Ele fazia justamente a função do papel higiênico, que era se limpar justamente depois de fazer as necessidades básicas. E eles se molhavam no vinagre para quê? Para esterilizar, para um próximo uso. Eles usavam o que o outro tinha usado, e eles estavam dando de beber para Jesus com aquilo. E Jesus, a palavra fala que ele provou, ele não ingeriu, mas ele provou, ele deixou se colocar na boca para que se cumprisse a palavra. Irmãos, a quinta frase ela vem justamente com a sensação da missão concluída. Ele fala, está consumado, tetelestai, o preço foi pago, irmão. E triunfo, é uma sensação de triunfo. Nós passaremos por momento de dor, por momento de vergonha, por momento de traição, por momento de negação, por momento de zombaria, por momento de muita dor e muita angústia, irmão. Mas haverá o triunfo, haverá o preço pago com a nossa cruz também. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, versículo 18, que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Então haverá sim, meu irmão. Jesus estava pagando um preço que nem era dele, o preço pelo nosso pecado, o preço pelas nossas enfermidades, o preço pelas nossas dores. Então haverá sim o triunfo da missão concluída, porque os caminhos de Deus, irmãos, não são o nosso. Não são mesmo. Nós não vamos, quando Deus tem uma promessa, nós não vamos caminhar por um caminho que nós achamos que é o certo para nós. Muitas vezes nós vamos passar por um momento em que nós teremos que pagar um preço, sim, para que aquela promessa se cumpra. Agora entenda, irmão, o maior preço, que é o que nós precisamos, que é o dos nossos pecados, Jesus já pagou. Esse preço que nós pagamos, irmãos, são sacrifícios espirituais de quem entendeu que somente Deus pode fazer. E eles servem para a nossa melhoria, para a nossa própria melhoria. Por quê? Porque precisaremos perseverar. E a pessoa que persevera, meu irmão, quando tudo diz que não, ela tem o coração transformado. Quando a pessoa persevera, quando as circunstâncias são adversas, ela fica mais forte, ela se torna mentalmente imbatível. Ninguém pode, meu irmão, passar ela para trás. Então é por isso que o preço é pago. Entenda isso, não porque nós somos até porta de salvação, mas a salvação está somente no nome de Jesus. E a próxima frase, a sexta, é: Pai, entrego a Ti o meu espírito. E como eu disse na outra ministração, algumas anteriores, hoje eu acordei com essa frase, e no meu momento de devocional o Senhor novamente me trouxe essa palavra. E essa aqui, irmão, é justamente a última frase que ele fala, e na verdade ele estava se entregando, né, para o propósito maior. A palavra fala que o último inimigo aniquilado é a morte. Logo depois que ele entregou o Espírito, ele desceu no inferno e tomou as chaves da morte e as chaves do inferno da mão de Satanás. Então, irmão, isso aqui significa o quê? A comunhão
que nós temos acesso ao Pai, que nós tivemos o direito agora, que o nosso direito de ser ouvido e de falar com o Pai foi restaurado. Ou seja, irmão, é a comunhão. É a comunhão. Comunhão, o que quer dizer? Duas pessoas andando juntos. Duas pessoas andando junto no mesmo propósito. Quero ler com vocês um texto que está em Eclesiastes, capítulo 4, diz assim, ó, versículo 9 e 10. Eu gosto muito desse texto. Fala assim, ó: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando junto pode ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Então ele entregou, irmão. E é necessário entregar enquanto há tempo para se amar. E aqui eu quero partir para o final. Por quê? Porque ele diz assim no texto: eles, porém, não entendiam essas coisas. Por que não entendiam, irmão? Porque nem todos estão prontos para entender a nossa entrega. Nem todos estão prontos para entender aquilo que nós temos feito. Porque o Senhor prometeu algo que é só para nós. Às vezes até mesmo o alvo da promessa, irmão, vai parecer loucura. Vai parecer loucura. Então nem todos estarão prontos para entender. E é uma questão de estar pronto, de maturidade, de simplesmente compreender que nem todas as pessoas, irmão, sabe, vão aceitar a verdade como ela de fato é. Provérbios capítulo 9, versículo 10 fala: para ser sábio é primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Quero ler na versão Ferreira de Almeida. Fala assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Normalmente tem a ver, meu irmão, justamente, o entendimento vem justamente pela limpeza dos pecados. Uma pessoa que está totalmente cheia de pecado, ela não consegue compreender as coisas santas, porque ela não tem entendimento, e somente pelo temor do Senhor. Agora, quem tinha mais temor que o próprio Senhor Jesus? E a palavra continua falando: o significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender. Por quê, irmão? Porque a cegueira é o pior mal da humanidade. A humanidade tem andado debaixo de uma cegueira espiritual, irmãos. Não conseguem compreender as coisas de Deus. Não conseguem entender. Por quê? Porque e aqui vem a ação de Satanás. Porque ele cega as pessoas para que as pessoas tomem más decisões que vão contra a vontade de Deus. Eu quero lhe falar algo, por exemplo, irmão. Em Mateus 19, versículo 9, o Senhor Jesus fala sobre o casamento. Ele fala assim: o que Deus uniu, homem nenhum separa. Ele está falando que o homem não tem poder de separar, não. Ele está falando que o que Deus uniu, o homem não deve separar. E que o divórcio é uma vontade permissiva de Deus, mas não uma vontade soberana. Deus permite o divórcio, mas de fato Deus odeia também o divórcio. Eu estou usando esse exemplo aqui para que nós venhamos a ter compreensão. Então, quando algo acontece, o que é? Por causa de uma cegueira. Por causa de algo que nós não conseguimos compreender. E Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu quero ler com vocês esse texto. Fala assim, ó: nos quais o Deus deste século, e qual que é o Deus deste século? Satanás, irmão. Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Paulo está falando, irmão? Que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que eles não venham a crer na luz que o evangelho de Cristo traz, que é a imagem de Deus. Jesus Cristo é a expressão perfeita do caráter de Deus. Então é a intenção de Deus que nós venhamos a viver o seu propósito, mas para isso nós precisamos ter clareza, vir à luz, e que essa luz resplandeça sobre nós. E a palavra termina assim, ó: e tinham medo de perguntar. E quantas pessoas estão com medo, meu irmão? Eles tinham medo de perguntar ali, porque Jesus estava dando uma mensagem clara de que ia ser traído, ia ser espancado pelas mãos humanas, ia passar por diversas aflições. E o medo, ele nos impede, meu irmão. O medo de tocar nos impede de abraçar. O medo de viver nos impede de ser feliz. E o medo, ele nos impede de viver. O medo de amar nos impede de avançar. Agora,
Quem tem medo é porque não foi aperfeiçoado no amor. 1 de João, capítulo 4, versículo 18, fala que quando o amor perfeito vier, ele lançará fora todo medo. E sempre quando eu lembro de um homem destemido, eu lembro de Davi, irmão. E lembro que ele escreveu o Salmo 23 justamente num momento de bastante aflição da vida dele, em que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E quero terminar aqui porque ele fala no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelos vales de sombra e morte. Ele estava se negando a andar? Não, irmão. Ele estava falando que ia andar. Ele fala, eu não temerei. Por que ele não ia ter medo, irmão? Pois o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E esse era o motivo dele não ter medo da perseguição, não ter medo de nada que viesse a sobreviver para cumprir um chamado de Deus na vida. Porque ele sabia, como ele começa, que o Senhor era o pastor dele e nada lhe faltaria. Por mais que ele tivesse que andar pelo vale de treva, pelo vale de morte, meu irmão, ele sabia que se ele estivesse fazendo a vontade de Deus, no final, meu irmão, não teria problema nenhum, porque o Cordeiro Santo, irmão, ele tem a recompensa para o nosso sacrifício. Então não temas, porque o Senhor é contigo, meu irmão. Não temas, minha irmã, a vontade de Deus sobre a sua vida, porque o Senhor é contigo e Ele lhe dará toda a condição e recurso para suportar o processo. Continue firme na caminhada, porque ela tem propósito e normalmente abrange muitos. Normalmente não, certamente. Quero deixar essa mensagem com os irmãos para a sua breve reflexão. Até uma próxima. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.